Henker que vive duas vezes. Capítulo 411. Até o 50º andar. 8. Suishi. Yon-woo continuou a correr para frente. O palco do 50º andar estava centrado em um território sagrado e dividido em diferentes tipos de terreno. Existem montanhas íngremes, selvas densas e vastos mares. De todos os andares da torre, o 50º andar é o que apresenta o terreno mais diversificado. O 50º andar é baseado em uma antiga casa da espécie dracônica. E como diferentes tipos de dragões gostavam de diferentes tipos de terreno, o palco teve que acomodar isso. Dragões vermelhos como vulcões, dragões azuis como o fundo do oceano, dragões dourados como ilhas flutuantes no céu e assim por diante. As características de cada terreno eram únicas, assim como as peças escondidas que podem ser obtidas. Enquanto Yon-woo observava o terreno com seu extenso território de reconhecimento, ele se movia pelos atalhos que lembrava do diário. Quando estava a meio caminho de uma cordilheira, ele avistou um alto penhasco no sul, erguendo-se sobre os campos. Um templo colossal que poderia acomodar milhares de pessoas estava sentado no penhasco. Os templos combinados das três nornas no 16º andar não conseguiam nem se comparar a este templo. Havia jogadores lutando para escalar o caminho mal cuidado e precário até o templo. As informações do diário passaram pela cabeça de Yon-woo. De todas as áreas do 50º andar, a primeira coisa que vem à mente de todos quando falam desse andar é o território sagrado no centro. É a área de treinamento comumente chamada de Muro das Lamentações. Foi o infame muro que inúmeros jogadores desafiaram durante milhares de anos. Como se fosse uma prova de sua idade, havia inúmeras marcas nele, vestígios das lutas de jogadores habilidosos que estavam desesperados para se tornarem Henkers, seu sangue, suor e lágrimas. No entanto, Yon-woo sabia que sob todas essas marcas havia marcas ainda mais profundas. Os vestígios dos dragões que lutaram contra o muro chamados Olforone para ganhar transcendência, assim como os jogadores que foram forçados a parar no Muro das Lamentações. Ninguém se lembrava mais disso, mas o antigo dragão Kalatos pediu que Jeong-woo, a quem ele designou como seu sucessor, se lembrasse. Yon-woo teve que deixar de lado as emoções que seu irmão deve ter sentido naquela época e vasculhou o bolso, tirando as insígnias do esqueleto. Símbolo do rei esqueleto. Categoria: amuleto. Classificação: desconhecido. Descrição: um token de uma espécie esquecida que contém um segredo. Se você não encontrar pistas sobre seu segredo, poderá usá-lo apenas como um simples amuleto. No entanto, a energia espiritual exalada pelo token revela que se trata de um item com uma divindade relativamente superior. Quanto mais você ganha, maior será o seu efeito. O legado do rei esqueleto foi uma tabuinha considerada uma pista para a existência da espécie gigante. Seu irmão não foi capaz de descobrir seus segredos, apesar de repetir seu benefício especial repetidas vezes. Quase nada se sabia sobre as espécies gigantes porque elas foram extintas antes das espécies dracônicas. Além do mais, a maioria de suas relíquias praticamente desapareceram por causa dos truques que os deuses e demônios pregavam. Eles deixaram para trás descendentes que eram meio gigantes, mas não sabiam quase nada sobre seus ancestrais. No entanto, Yon-woo tinha algumas instruções básicas sobre o Skeleton King Tablet. Barulho. As fichas flutuaram e começaram a se encaixar, peça por peça, até que um grande objeto parecido com uma conta apareceu em sua palma. A conta brilhava com uma luz branca como a porcelana da era Joseon. Foi chamada de relíquia óssea do rei esqueleto. Tabuleta do rei esqueleto. Categoria: amuleto. Classificação: desconhecido. Descrição: um legado deixado pelo último rei de uma espécie esquecida. Se você não conseguir descobrir o segredo das antigas espécies, não aprenderá nenhum detalhe. Porém, a energia espiritual exalada pela tabuinha revela que se trata de um item com uma divindade relativamente superior. É especialmente eficaz com o elemento sombrio ou maligno. Vaia. Bu apareceu na escuridão e fez uma reverência. Por favor, fale. Comer. Obrigado. Você. Enquanto Yon-woo jogava a tábua do rei esqueleto, Bu a pegou na boca e a engoliu. Quando bateu em sua mandíbula dura, quebrou em seções menores antes que ele o absorvesse. Alguns podem pensar que foi um desperdício usar a placa dessa forma, pois poderia ser uma pista para descobrir o segredo da espécie gigante. No entanto, Yon-woo acreditava que era mais importante para o faminto Bu ganhar mais poder do que cuidar de algo que poderia lhe escapar para sempre. Uau! O inferno sites nos olhos de Bu brilhava enquanto a energia negra pairava acima de seu corpo. As emoções de Bu foram entorpecidas depois que ele se tornou um morto-vivo. Mas neste momento, ele estava bêbado de alegria. Ele aprendeu sobre seu antigo poder quando recebeu a escuridão do demonismo e teve brevemente as memórias de Fausto. Isso o fez perceber o quão impotente ele era agora em comparação. Comparado a Fausto, ele era como um grão de poeira. Na verdade, como poderia um feiticeiro esquelético com mandíbula trêmula ser comparado a um grande estudioso que criou a tábua de esmeralda por meio de uma transação com um deus de outro mundo? Ele trabalhou mais duro do que nunca para recuperar sua identidade como Fausto. Ele até queria alcançar uma posição mais elevada do que a que tinha. Só então ele seria capaz de servir melhor seu mestre, Yon-woo. No passado, Fausto falhou, mas desta vez não conseguiu. Por causa disso, ele tentou ser o mais independente possível da escuridão. Ele tentou se tornar mais forte para recuperar suas antigas memórias e poder por conta própria.
Yon-woo conhecia o desejo desesperado de Bu. Então entregou o tablet sem qualquer hesitação. No entanto, Bu não pareceu sofrer nenhuma mudança superficial, apesar de ter crescido 30 centímetros. Mas Yon-woo pôde ver pelo inferno sites de Bu que Bu havia mudado. O fogo do inferno que parecia vir das fendas mais profundas do inferno tremeluzia neles. Assim como Shannon e Yeong superaram seus níveis para renascerem como nobres da morte, Bu abandonou seu status de lixo e renasceu como um ser superior. Bu, Witch Doctor, ultrapassou seus limites para renascer como um Elder Lich. Ele restaurou com sucesso a maioria de suas memórias passadas. Ele está ciente de sua identidade como Fausto. No entanto, devido à transação com um deus de outro mundo, informações importantes foram seladas. Uma nova transação com um deus de outro mundo é necessária para adquiri-lo. A missão repentina, memória perdida, foi criada. Missão repentina, memória perdida. Descrição. Com muito esforço, Bu recuperou sua identidade como Fausto com suas antigas memórias. No entanto, nem todas as memórias e poderes de Fausto retornaram. As memórias da criação da tábua de esmeralda que deu origem à pedra filosofal ainda são nebulosas porque um deus de outro mundo tocou sua memória. Para recuperar esta memória, é necessária uma nova transação. Caso contrário, você deverá procurar pistas sobre o passado de Fausto. Siga os rastros de Fausto para recuperar as memórias perdidas. Limite de tempo. Recompensas. 1. As memórias restantes de Fausto. 2. Transação com um deus do outro mundo. 3. Pistas para a verdadeira tábua esmeralda. Yon-woo baixou a janela da missão e deu uma ordem a Bu. Ir. Sim, senhor. Bu leu os planos de Yon-woo através de sua conexão e se curvou, desaparecendo na escuridão. Uma magia demoníaca muito mais sombria e feroz cintilou. Logo, Yon-woo alcançou as coordenadas que encontrou ao chegar ao solo. Abaixo de uma colina, ele podia ver grupos de jogadores lutando intensamente na floresta. Edora estava ofegante, segurando-se com o mal divino. Seu uniforme branco estava coberto de poeira e sangue escorria pela sua testa. Seus companheiros do castelo da beleza demoníaca a cercaram protetoramente, mas a maioria deles caiu no chão. Poucos ainda estavam de pé. Os inimigos se aproximaram dela, cheios de intenção assassina. Eles pareciam pensar em Edora e no castelo da beleza demoníaca como presas que já haviam capturado porque estavam começando a brigar entre si. Yon-woo reconheceu imediatamente os Elohim, o exército do diabo e a aliança do leão. Foi exatamente como o Duque Tuan Tien descreveu. Suas afiliações e propósitos eram diferentes, mas para Yon-woo, todos eram inimigos que ele tinha que afastar. Só então, o exército do diabo começou a se mover pelo castelo da beleza demoníaca. Aquele que estava lutando contra Edora era familiar para Yon-woo. Era um membro. Os Elohim começaram a pressioná-los pelas costas, como se não quisessem ser derrotados. A aliança leão agitou-se em torno deles e as suspeitas entre as três forças aumentaram. Só então, os jogadores que estavam pressionando Jimanbilt e Edora congelaram. Bum! Todos se entreolharam com expressões rígidas e depois para o chão sob seus pés. Eles sentiram que o som vinha de baixo. Hesitação e dúvida passaram por seus rostos. Bum, 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 bang. O que é isso? Atenção! O chão rachou e algo de repente subiu lá de baixo. Uma boca enorme com dezenas de metros de largura brilhou e engoliu 10 jogadores em sua garganta semelhante a um abismo. Era um imuge, um dragão inundado. As características de cada estágio no 50º andar são todas diferentes, e vários tipos de subdragões prosperam de acordo com os traços de seus antigos mestres e as características de seu poder mágico. A floresta imuge, no noroeste, é o lar do dragão da inundação, um tipo de imuge. Era um dragão com corpo de cobra e escamas pretas brilhantes. Tecnicamente não era um dragão verdadeiro, já que não havia obtido a iluminação, mas não era uma fera estúpida. Era astuto e tinha um temperamento violento. Aak. O que é isso? Pare com isso. Aarg. O subdragão apareceu de repente, deixando as três forças indefesas. A aliança do leão recebeu o maior dano e, enquanto o exército do diabo e os Elohim tentavam escapar, descobriram que quadrados mágicos haviam se espalhado pelo chão ao redor de seus tornozelos, impedindo-os de sair. E eu não consigo me mover. Caramba, é um inimigo. Dissipar. Rasgue o pergaminho de dissipação. O poder mágico deles também não funcionou, então a magia deles falhou. Bu não apenas conduziu o dragão da inundação até eles, mas também lançou magia em grande escala. Com o espírito Guai, uma sombra se estendeu e amarrou seus corpos. Mesmo que tentassem se livrar do espírito Guai, o dragão da inundação já estava preparado para liberar sua ira contra os invasores em seu território. Ele abriu bem a boca e expeliu um hálito ácido que varreu 30% do exército do diabo. Então, balançou a cauda, enviando um tornado de poeira para o céu. Metade dos Elohim foram esmagados, sua carne e sangue mancharam a cauda do dragão da inundação. Aak. No pandemônio, Edora e o castelo da beleza demoníaca apenas piscaram os olhos em confusão. Eles estavam preparados para a morte e agora as coisas mudaram de repente. Quando a cauda do dragão da inundação estava prestes a alcançá-los, eles assumiram posições defensivas. Só então, uma sombra caiu na frente de Edora e afastou a cauda do dragão da inundação.
Edora se endireitou e olhou surpresa para o Salvador. Era um homem mascarado com um casaco preto esvoaçante que penteava o cabelo para trás enquanto seus olhos familiares sorriam para ela por trás da máscara que ela havia perdido. Ora, Bonnie. Assim como Edora murmurou o título honorífico que usou para Yon-Woo, os membros abriram caminho através da nuvem de poeira e correram furiosamente em direção a Yon-Woo. Caim, você de novo. Bum, Yon-Woo rapidamente puxou Vigrid e correu para frente.